Estamos aí de novo aí para a gente fechar a nossa segunda aula de Física 2 aí relacionada ao módulo 3 e módulo 4. Então, como a gente já tinha visto nas outras aulas a temperatura, estudamos a temperatura em separado, agora vamos estudar o calor. Então a matéria da física, a parte da física que estuda o calor é a calometria, que era relacionada para estudar apenas o calor. Aonde a calometria ela estuda o quê? A quantidade de calor necessário para o quê? 1 grama de qualquer substância ganha 1 grau Celsius. Isso é o que nós chamamos de caloria. A caloria aí que as meninas, os meninos tanto querem perder, vão lá para academia, pô, tem que perder caloria. Vai olhar lá, pô, esse bolinho tem 2.000 calorias, eu não vou comer. É essa caloria. Então essa caloria, gente, o que a gente fala aí, tanto na parte da educação física como também na física, é a quantidade de calor que um corpo ele ganha ou ele perde, tá? Então essa caloria que você vê no alimento é justamente, quer dizer que você vai comer, você vai ganhar essa quantidade de calor no seu corpo, certo? Como nós sabemos, nós precisamos nos alimentar, que o nosso alimento é como se fosse o nosso combustível para a gente poder fazer nossas atividades diárias. Então é isso que a gente chama de caloria, representada pelo símbolo cal. Dessa caloria, a gente vai estudar duas partes muito importantes na calorimetria, que seria o quê? O calor sensível e o calor latente. Calor sensível, gente, que é dado por essa formulazinha aqui, Q, de quantidade de calor, é igual a massa, vezes calor sensível, vezes ΔTzão. Esse ΔTzão, a gente, para não confundir com o ΔT, é a diferencial de temperatura, temperatura inicial e temperatura final. E esse Czinho, gente, é o calor específico que cada corpo nesse planeta necessita para ganhar 1 grau de temperatura. Quer dizer o quê? Tem corpo que ele se aquece mais rápido do que o outro. Por exemplo, você utiliza aí panelas feitas, por exemplo, de chumbo. Você não vai utilizar uma panela feita de chumbo, porque o chumbo ele necessita de mais calor para aquecer. Você utiliza o quê? Panela de aço inox, ou panela de alumínio, panela de cobre, que são materiais que ganham calor com mais facilidade, certo? Tem materiais, por exemplo, outros materiais, quando você vai pegar uma panela quente, você não usa um pano, porque o pano ele tem dificuldade de transmitir calor. Então esses materiais que têm dificuldade de transmitir calor, ele vai ter um calor sensível mais alto que um material que tem facilidade de transmitir calor. Então basicamente todos os metais ele tem um calor sensível baixo, como todos os não metais vai ter um calor sensível alto. E muito importante aqui que no calor sensível há a mudança de estado físico. Pode haver. Por exemplo, vamos dizer, calcule o calor sensível para que 1 kg de gelo se transforme em vapor. Está vendo que você há uma mudança de estado do gelo? Você vai para o líquido, do líquido você vai para o gasoso. Então isso eu utilizo o calor sensível. Já a outra parte que é o meu calor latente, você utiliza essa fórmula aqui quando você quer calcular a quantidade de calor que um corpo recebe, mas ele não muda de estado físico. Por exemplo, qual é a quantidade de calor necessário que eu preciso para 1 kg de gelo a menos 10 graus Celsius chegue a menos 2 graus Celsius? Tá vendo? Ó, é gelo. Você sabe que o gelo congela a zero. Então, se ele estava em menos 10 e foi para menos 2, ele não mudou de estado físico. Então, eu utilizo essa fórmula. Então, isso é muito importante na calorimetria, gente. É saber qual forma você vai trabalhar e com o quê. Você tem que tomar cuidado no enunciado, ler ele com calma, você saber se esse corpo ele está fazendo mudança de estado ou não. Por exemplo, calcule a quantidade de calor para que 1 kg de ferro a 10 graus passe para 20 graus. Tá vendo? O ferro estava a 10, foi para 20. Houve mudança de estado físico? Não, calor latente. Agora você vai calcule a quantidade de calor para que 1 kg de ferro a 10 graus vá para 1.000 graus Celsius. Você já sabe aí, 1.000, o ferro já derrete. Houve mudança de estado físico da substância. Você já calcula o calor sensível. Então, se ligaram nesse detalhe? Calor sensível para quando há mudança de estado físico, calor latente quando não há mudança de estado físico. Ok, galera? Então a gente vai ver isso na nossa sala com mais calma, fazendo cálculos e fazendo os exercícios da apostila. Então até a nossa próxima aula. Fui!